Ninguém vai sair ileso desta pandemia. Talvez essa Esse seja uma das poucas certezas que é possível ter no momento. Mas será que é possível pensar em uma espécie de redução de danos? Ou ainda, será que querer se manter Carol, ileso não é uma pode tentativa falar. de impedir o efeito catártico que essa pandemia provoca em nós? Neste Alegre Entrevista, nós vamos falar sobre saúde mental com a psicóloga, psicodramatista e professora da PUC Goiás, Purificação Martim. Obrigada, Puri, por participar e conversar conosco. E eu quero começar perguntando já: é possível sair ileso disso tudo, considerando que a Covid-19 ela tem efeitos secundários sobre a nossa saúde, e aí com destaque para a saúde mental? Sim, nós temos condição de fazer um trabalho até dentro de casa, nos cuidarmos bem, ter toda uma atenção com a saúde, tanto física como a mental, cada vez buscar mais recursos, porque nesse cenário da pandemia, nós estamos mudando toda a nossa realidade de vida. Então, o cuidado com a nossa saúde mental é fundamental, né? Os devidos cuidados que são impostos como regra, né, para evitar que se propague cada vez mais essa pandemia, mas nós sabemos também que o cenário muda por completo, né? Nós estamos agora numa fase que temos que reconstruir a nossa vida, temos que achar outras saídas. Então, o que eu posso compartilhar com vocês, né, público? Que é importantíssimo a gente poder viver esse momento em união, numa entrega, num cuidado, ter muita comunicação com os nossos amigos, com os nossos parentes, mas lógico, né? Hoje em dia é a realidade virtual que toma conta, a tecnologia que nos orienta em todos os recursos que usamos para ter contato com as pessoas. Então, o isolamento social é muito importante, apesar de já haverem, né, aberturas para poder ter movimento, porque essa pandemia não gerou só problema de saúde, problema na comunicação, gerou um problema seríssimo no sistema econômico dos países. Então, sabemos que a máquina precisa funcionar, mas se tivermos os devidos cuidados, nós vamos evitar muita coisa, né? E como ter esses cuidados? Quando eu penso em saúde, eu me preocupo, como psicóloga, me preocupo muito com a saúde mental. Então, vejam, nós precisamos ter contatos, sim. Se a gente pode se comunicar via tecnologia, que cada vez está mais avançada, como nós estamos fazendo agora, essa é uma maneira de trocar ideias, de ficar ciente de tudo que está acontecendo. E essa troca de informação com outras pessoas, com amigos, com parentes, às vezes distantes, com o mundo de modo geral, porque agora não tem mais fronteiras, né? Nos leva a ter um conhecimento melhor e arejar um pouco a mente. Não devemos ver a pandemia apenas como um recurso ruim de vida, um tsunami que está passando, né? Está levando, ceifando uma série de vidas, deixando parentes enlutados, né? Sem às vezes não, se a pessoa faleceu de, de, de Covid-19, ela não tem o ritual de despedida, né? Então, isso é uma falta também para as pessoas poderem elaborar as perdas. Então, eu acho que ser solidários a esses amigos que estão perdendo parentes, essa união que eu digo de poder cuidar da família e dos amigos e dos outros, essa maneira de ser humano, de ser solidário, acho que tudo isso pode nos ajudar a vencer uma etapa que nós não sabemos exatamente até quando vai durar, né? Mas sabemos que deixa consequências para muitos anos para diante. A nossa vida realmente mudou, mas mudou por coisas, dados bons, e
situações ruins também. E toda crise, todo momento de mudança causa impacto, causa medos, causa ansiedade, causa depressão, inquietação, irritabilidade, enfim, dúvidas mil. Mas se a gente tem um pouco de paciência, entende realmente o que acontece e o que tem que ser feito para que o mal não seja tão grave para todos nós, acho que podemos aplacar essa pandemia que não é só física, né, que é moral, que é mental. Então, acho que podemos usar recursos e buscar na alegria, buscar na comunicação, que é um meio espetacular, né, da gente poder conviver com os outros à distância. Recentemente, em Diga. abril agora, foi publicado, eu estava vendo um estudo publicado na revista científica da Associação Médica Americana, onde eles falam que determinados eventos assim de grandes e graves proporções, a exemplo do 11 de setembro, provocam depois um efeito que eles chamam de pulling together, todo mundo junto, unido para passar por aquilo, né? Então, assim, até com diminuição de casos de suicídio. A senhora acredita que isso é possível, apesar de a gente ter visto também aí, junto com isso, nos últimos tempos, muitos discursos de ódio, de preconceito? A senhora acha que a gente pode sair mais fortalecidos disso tudo? Sim, acredito, sim. Mas eu preciso explicar uma coisa, que às vezes as pessoas, elas perdem um pouco a razão quando vem aquela fera, né, que elas têm dentro delas, no desespero de poder morrer. A morte nos causa muito medo ainda, né? Na verdade, poucas pessoas querem morrer, a não ser que seja por uma causa de desespero, né? Então, elas lutam, sim, pela vida, mas muitas vezes cutuca muito o poder delas, né? E elas acreditam que com elas não vai acontecer nada. Então, elas saem para as ruas em forma de protesto e fazem movimentos um pouco impulsivos. Então, são pessoas que, de alguma forma, elas estão muito abaladas, né? Levamos isso em conta. Mas, graças a Deus, a grande maioria, não. A grande maioria se torna solidária, se torna mais humana, se torna mais e busca maneiras de ajudar, né? Então, vejam bem, a união realmente cria essa força, né? Poder reconstruir a vida. Não esperar que ela volte ao que era, não é? É apenas ressignificar nossos momentos, ser resiliente, né? Para poder resistir, para poder reagir de uma maneira positiva e ajudar mutuamente. Eu acho que a melhor forma de nos ajudarmos é de ter os devidos cuidados e depois compartilhar com o outro aquilo que nós temos, que podemos dividir. Eu acho que a solidariedade é uma incrível, né? Eu acho que nós devemos usar todos os recursos que temos enquanto virtudes do ser humano, por exemplo, ser mais humildes. Nós estamos num processo de consumismo incrível, né? Diminuir isso, dividir com o outro aquilo que nós não estamos precisando, mas que o outro vai aceitar muito bem. Então, essa ideia de reconstrução, que seja uma alegria, que seja um compartilhar de felicidade, saber que eu posso ser útil nesse mundo, com alguém, não importa, entende? Acho que isso nos torna realmente mais humanos, nos ajuda a trabalhar com as nossas emoções, nos tranquiliza um pouco de pensar que o que está por vir, se a gente constrói no outro algo bom, com certeza vai ser melhor. A senhora falou em ressignificação.
Só que a gente sabe que tem pessoas que muitas vezes têm dificuldade ou nem conseguem fazer essa ressignificação. Quero que a senhora fale um pouco até que ponto o que a gente sente, medos, inseguranças, eles são normais e quando a pessoa deve ficar atenta, quando que aquilo já pode identificar é um transtorno psiquiátrico, algo que ela precisa de ajuda médica especializada, portanto. Gabriela, todos nós somos pegos por impacto. Todos nós vivemos um medo intenso. O medo da morte, como eu disse, ela ainda mexe demais conosco. E perder pessoas que a gente ama é algo que nos abala. Então, a ansiedade veio, acho que para todos nós de alguma forma. Até a irritabilidade, né? Enfim, todos os sentimentos que são defesas do organismo. Então, vejo isso como uma normalidade. Viver um pouco, digerir esse impacto, se torna algo extremamente necessário e saudável. As emoções estão acontecendo, né? Nós, seres humanos, usamos a cabeça para pensar nos acontecimentos e as emoções vão se manifestando. O bom disso é saber ter um controle emocional para não descompensar, né? E aí entra a inteligência emocional. Ser alguém que está em dúvida, com medo, irritado, enfim, isso coloco como uma consequência normal. Mas permanecer nesse estado e ser algo progressivo, aí começa a ser patologia. Então, se alguém dentro da sua casa perde o equilíbrio, não sabe viver esse momento de confinamento, se desespera, precisa, sim, às vezes, de um atendimento médico. Então, é o grau de intensidade das emoções que começam a ser expressadas. Se temos controle, isso ainda é saúde. Se perdemos o controle, porque tem gente que pensa em se suicidar por causa dessa pandemia, em consultório eu já tive isso, né? Tem gente que se desespera e fica agressivo, tanto que a violência domiciliar aumentou muito. Crianças dentro de casa. Crianças dentro de casa, imagine dentro de um apartamento confinado à noite. Elas ficam super agitadas, é normal. Agora, se os pais perdem esse controle e descarregam nos filhos, né, nos adolescentes que também estão confinados e que também com tanta energia precisam de espaço, precisam de movimento, né? Aí realmente a situação pode ser calamitosa. E aí precisaria de um tratamento realmente específico. Regra geral, um psiquiatra para poder acalmar um pouco esses humores, ter um controle da situação. Mas isso é o último caso, tá, Gabriela? Sim, a senhora falou aí em violência domiciliar. Na verdade, a gente se distanciou de colegas de trabalho, de faculdade, mas o relacionamento dentro de casa, ele se intensificou. A gente passa muito mais tempo juntos com as pessoas que moram conosco. Como evitar conflitos, professora, para poder a gente conseguir levar isso de uma maneira mais tranquila dentro de casa? Bom, eu acho que as pessoas que ficam à toa que eu digo assim, com poucas atividades dentro de casa, são várias pessoas, pai, mãe, filhos, avó, sei lá. Se elas não têm atividades que consumam um pouco a energia e distraiam um pouco dessa situação de calamidade, né, pública, os humores cada vez vão ficando pior. Então, a irritabilidade aumenta e provavelmente os conflitos estourem mais facilmente. Então, o que a gente poderia fazer para aplacar um pouco esses humores? Com jovens, os jogos são importantes, agora eles não podem ficar o dia inteiro confinados na frente, né, de um aparelho eletrônico jogando. Eles precisam de movimento, eles precisam de ginástica, eles podem fazer dança, podem fazer mil coisas, né? Escreverem. Uma coisa que eu costumo dizer, que eu acho importante, é criar um placar de atividades. Esse placar de atividades seria, assim, a cooperação, a participação de todos dentro de casa.
Já que estamos confinados, todos juntos, por que não distribuir atividades para poderem se entreter produzindo algo positivo para a própria família, né? Então, esse placar teria os dias da semana e o nome das pessoas. No primeiro momento, a gente faz um cofre de atividade, um banco de atividades, e sorteia. E nesse primeiro dia, aquele sorteio é para cada um ir fazendo uma atividade, certo? No dia seguinte, faz o rodízio, roda as tarefas. Então, o que eu fiz hoje, não vou fazer mais amanhã, faço outra coisa. E aí, muitas pessoas vão dizer, mas eu nunca fiz uma comida. Tudo bem, os outros podem ajudar, mas pode começar a fazer. Nunca fiz um bolo, nunca lavei um banheiro, nunca varri a casa. Mas hoje é diferente. O nunca hoje vai deixar de existir. E vamos começar pelo que podemos fazer. Então, essa atividade conjunta, além de tomar tempo, além de distrair, é uma maneira de distribuir tarefas e todo mundo fazer algo de uma maneira mais alegre, mais participativa e descarregar, às vezes, o peso da dona de casa, porque temos que diminuir também o nível de exigência, seja o marido, seja a esposa, não podemos querer tudo como era antigamente. Nós temos que deixar o antigamente no passado e começar a pensar no presente. O que podemos fazer agora? E agora podemos ler, podemos fazer exercícios, podemos brincar juntos. Professora, não é fácil colocar tudo isso em prática, mas no início eu comecei falando sobre sair ileso, passar ileso por tudo isso, né? E citei aí a interpretação do filósofo grego Aristóteles de catarse, né? Eu acho que no final das contas, a lógica de que isso tudo tem que servir como instrumento de autoconhecimento é a que deve predominar, para que a gente consiga, de fato, obter de tudo melhor, e aí pensando também que o distanciamento, à medida que o tempo for passando e que a gente, as memórias, né, dessa pandemia forem diminuindo, a gente não pode se esquecer de tudo que foi vivenciado, dos riscos, né, para que isso possa, de fato, e aí mais uma vez, refletir em autoconhecimento. Toda crise na vida da gente, uma perda, um acidente, podem ter prejuízo, né? Mas esses prejuízos, de alguma forma, nos levam à reflexão. E essa reflexão, provavelmente, seja uma mudança de vida. Então, se formos pacientes, soubermos viver esse momento crítico, nós só temos a crescer. Uma pequena parte que a gente faça em benefício do outro é um grande movimento para a humanidade. Então, somos, sim, irmãos, né, nesse momento, e temos que pensar nessa ajuda mútua. Eu acho que isso é um recompor a vida, e isso é um estar de mãos dadas para um momento que é difícil, mais para uns, menos para outros. Mas esse impedimento de ir e vir nos causa, né, um transtorno muito grande. Estamos mal acostumados a muita coisa desnecessária. Então, agora podemos fazer um balanço da nossa vida, muita fé nas coisas que nós podemos refazer e reconstruir em vida nossa, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Que eu acho que o planeta todo está precisando dessas mãos dadas para melhorar o nosso conceito de viver. Obrigada, muito obrigada, professora, e que a gente consiga, de fato, colocar tudo isso em prática, apesar das dificuldades. É difícil falar em reconstrução quando se perde o emprego, quando as pessoas estão sem dinheiro, né, quando se perde um familiar, mas que possamos todos conseguir. Muito obrigada. De nada, muito obrigada a vocês pelo convite e espero ter tido um bate-papo gostoso com vocês, tá? Estou à disposição. Obrigada.